Amados irmãos, a paz do Senhor, estou aqui para dar um relatório de fim de ano desse ano e fazer uma questão. Quero que os irmãos me ajudem em oração e possam comentar aí abaixo a posição, tá bom? Diante do que eu estou enfrentando. Eu acredito que todas as experiências que Deus permite é para nossa edificação, para nos forjar cada dia mais e mostrar o nosso caráter, né? Nosso verdadeiro caráter, a quem estamos seguindo de verdade, né? Bom, esse ano, esses 2 anos já de Peru, que vai em fevereiro, faz 2 anos que eu estou aqui no Peru, que eu entrei aqui no Peru quando a fronteira abriu, final de fevereiro de 2022, 21, 22, 20, não, 2022, ou seja, né, ano passado, e Deus tem movimentado minha vida. Deus me mandou para cá, apesar das igrejas estava saindo do Covid, não tiveram condição de se comprometer e me ajudar. Então eu vim com a cara e coragem, com a dependência exclusiva de Deus e obedecendo a ordem divina, né? Porque eu enfrentei o Senhor querendo abandonar chamar missionário, e onde eu aprendi a diferença na pele, a diferença entre ter chamado e ser escolhido, né? O chamado é aquele que chama para alguma obra, a pessoa não tem um compromisso de fazer por amor, mas ela tem escolha de voltar. O escolhido não, o escolhido ele vai até a morte, né? Ou seja, a chamada dele é até a morte, não tem escolha. E eu aprendi as duras penas isso, né? Então em 2023, esse ano, eu aceitei a chamada aqui, porque precisava de obreiro, faltando obreiros aqui, para poder dirigir a cidade de Velille, onde eu tô aqui. Vocês estão vendo a cidade aqui, ó, né? Eu tô no mirante aqui da cidade, e aproveitando para fazer esse relatório anual. Tenho vivido de ofertas, né? Tanto da região aqui, como outras situações, outros irmãos que têm me apoiado. Saudade do Brasil tem bastante, muitas pessoas perguntam: você não tem saudade? Tenho, 2 anos, né? E agora fevereiro, meu desejo, né? Estamos colocando diante de Deus, peço oração para vocês, que eu vou renovar a minha documentação para me manter aqui, porque não tem escolha, eu sou escolhido, não tem escolha, tem que ficar aqui. E depois da renovação da documentação, tiver tudo em ordem, eu quero fazer a primeira viagem para o Brasil. Minha previsão, desejo, né? Colocando diante de Deus, é março. Mas vamos ver o que Deus permite fazer, né? Aí eu quero fazer contato com as igrejas, visitar bastante igrejas, levantar apoio, né? Para que possa retornar aqui com mais ajuda, né? Bom, como eu falei, esse ano foi bastante atípico. E esse ano, depois que eu vim para cá, para Velille, comecei a enfrentar muitas lutas, né? Primeiro, chegaram para mim e falaram que era uma oferta destinada para cá, exclusivamente para cá, um tanto boa. Mas aí quando aceitei, começaram a querer desviar. Não, você não vai para lá, vai para outro lugar. Eu falei: não, Deus colocou meu coração de ir para Velille, eu vou para Velille. Porque eu sei que tem um desafio. É um prédio de 2 andares, né? 2 andares. Aqui chama 3 pisos. O primeiro piso é o térreo, que a gente chama de térreo. O segundo piso, que a gente chama de primeiro andar, é o segundo piso. E o terceiro piso, que é o segundo andar, que a gente chama, aqui eles chamam de terceiro piso. Bom, a igreja está em construção. Foi destinado pela uma agência missionária americana para construir, mas não se terminou porque o Covid parou, as coisas aumentaram. E também eu comprovei que eu vim para cá, com a situação que teve cá, usaram da igreja para desviar dinheiro. É o grande peso, né? Aí, nessa última reunião, eu sou diretor de comunicação também, ou seja, eu faço parte da diretoria. Eu não sou só um pastor do local, eu faço parte da diretoria porque eu fui convocado antes de vir para cá. Quando entrei em contato: não, vem para cá, nós estamos te convidando oficialmente. Eu participei de uma reunião virtual, então eu convidando você para ser um cargo de confiança, o cargo de diretor de comunicação. Amém. Eu vim já com finalidade direta. E se vocês verem lá minhas caminhadas pelo mundo, meu diário está lá atualizado, já está escrito lá, que eu atualizo uma vez por ano. E o que acontece? Eu vim para cá. Só que aí chegou nesse ano, eu tive muitas lutas para enfrentar aqui. Uma que a Adventista, ela comanda aqui há 50 anos, ela domina aqui. E o povo acredita que as doutrinas deles são corretas. Foi o primeiro ensinamento. O povo não tem culpa, né? Foi o primeiro a pisar aqui.
e a gente está quebrando barreiras. Existe uma outra denominação aqui, pequenininha, fazendo desafio, aceitando desafio, e a Assembleia de Deus construiu, fez até um trabalho diferente. Primeiro construiu, normalmente isso faz o contrário, né? Primeiro se forma a igreja, depois constrói. Aqui não, se construiu, agora se forma a igreja. E já veio outros pastores que não ficaram tempo aqui, né? E eu acho que foi o tempo que eu mais fiquei aqui, segundo a informação que eu tenho, não sei se é certo isso. Eu já vai fazer 10 meses, né, que eu tô aqui. E o que acontece? Na última reunião de diretoria, na eleição, a diretoria de comunicação de Lima, nacional, me pediu para fazer foto da nova diretoria e fazer uma entrevista, porque eles têm um programa online chamado LADP News, LADP, que significa Las Assembleias de Deus de Peru, LADP, e aí é News. E aí tem um programa semanal que eles falam da atualização da região de todo o Peru. Uma benção. E aí ele falou, ó, você como diretor da região aí, você faz o programa, bate foto e manda pra gente. Falei, ótimo. Só que na reunião, como eles sabiam que eu estaria contra a tesouraria, porque eu sei de desvio que está tendo aqui, eles me impediram de entrar na diretoria. Falou, você não pode estar nem na frente. Ligaram para Lima falando, não, ele não pode fazer isso porque ele não tem cargo nenhum aqui. Ele tem um cargo de confiança, mas ele não é reconhecido aqui como obreiro. Eu fiquei muito triste com isso, porque quem falou foi o pastor que eu considero como meu amigo, né? Eu falei, você me traiu, meu. O que você foi fazer isso? Para poder impedir de eu fazer meu trabalho? Né? Ou seja, né, para eles não terem culpa de porque eu não fiz o trabalho. Então, ou seja, me queimou com Lima, simplesmente me excluiu de Lima. E aí me impediram de estar na reunião, até de estar na frente, né? Não pode nem estar perto. Só que eu fiquei sabendo que outros pastores chegaram lá sem aviso e também entraram. Então, ou seja, foi só contra mim. Chegou na hora que eu ia falar sobre a aprovação cada ministério tem que apresentar meu relatório, não permitiram apresentar meu relatório, ler o meu relatório, esqueceram meu relatório e criaram um relatório que não foi meu e apresentaram um relatório mentiroso enfeitando a situação e tudo mais, mas mentira, e apresentar. Só que Deus levantou, fez a forma de justiça. Por quê? Porque fiquei sabendo que levantou vários pastores e não aprovaram a tesouraria. Aí eles tiveram que refazer uma nova apresentação, mas não teve essa apresentação, ou seja, eu não fui chamado. Eu sou a cara de confiança, mas eu sou diretor de comunicação até agora. Até o dia 31 eu sou diretor de comunicação. A próxima diretora é que vai decidir. E aí aquela história, segundo informação, segundo o que eu tenho visto, ou seja, não foi apresentado nada. O tesoureiro antigo, com o secretário que também estava junto disso, simplesmente teve grandes desvios na cara, escancarado, e foi aprovado. Ou seja, eles são passaram o cargo para a nova diretoria, que vai tomar posse dia 1º aqui, e amém, tudo bem, né? Ficou assim. E aí me preocupou, me pesou, porque eu tenho visto com as notícias o mundo inteiro acontecendo, se levantando o evangelho. Nós estamos vendo uma prova muito clara que o final dos dias está muito perto. Isso me preocupa bastante. Tem me amedrontado, entre aspas. Por quê? Porque, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. E aí eu vejo um laço desse. Tá? Lendo a Bíblia, vocês sabem que eu sou bacharel em teologia, lendo a Bíblia eu vejo a passagem, engraçado que é o mesmo capítulo nos dois livros, 1 Coríntios capítulo 5 e Efésios capítulo 5, em 1 Coríntios capítulo 5 verso 11 mostra bem claro, não se assenteis, nem comeis com ele, ou seja, não tem comunhão com quem mente, com quem rouba, né? Só que aí entra um dilema que estão pedindo, cara, esquece isso, você não tem nada a ver, eles que fizeram, ou seja, passaram a mão por cima mais uma vez. Eu fiquei sabendo Deus usando, só que usaram Velili para isso, estão me excluindo, estão me impedindo de falar, e simplesmente eu falei, olha, eu tenho que rever minha salvação, a salvação é individual. Se eu puder salvar os outros, primeiro salvar meus filhos, entende? Meu filho mais velho está até hoje desviado, entende? Se eu puder salvar alguém, mas a salvação é individual e nós vamos prestar conta. Eu faço parte dessa diretoria, ou seja, o que vocês aprovaram, vocês estão fazendo obrigatoriamente que eu seja também conivente.
tá? E segundo 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 e Efésios capítulo 5 todinho, fala sobre isso, não ter comunhão com ladrões. Então eles estão com receio, achando que eu deveria me calar e aceitar a aprovação, né? Só que eu não concordo com isso. Então peço as orações dos irmãos, tenho orado muito por isso. Aqui Velili já quebrei as barreiras do impedimento que tinha do evangelho aqui. As pessoas me conhecem, falam comigo, conversam. Eu faço programa em 2 rádios aqui. As pessoas vêm me procurar, estão indo na igreja, começando a pouquinho. E como aqui falam muito quechua, tá indo bastante pessoa de idade que só fala quechua. Eu estou pedindo agora em janeiro para mandarem um casal que fale quechua, porque meu espanhol é fraco e o quechua eu não consigo falar. Eu conheço algumas palavras por convivência, mas eu não tenho fluência em quechua. Então precisa colocar um casal aqui que fale o quechua, que trabalhe com o quechua aqui na região, né, porque as barreiras já foram quebradas, né? Ou seja, o impedimento do evangelho foi quebrado, já estão sendo bem vistas a Assembleia de Deus aqui. Então eu também não posso concordar, eu quero a opinião de vocês, eu não concordo com essa situação de apoiar, ou seja, tirou a diretoria, roubaram, apresentaram qualquer coisa e amém, continuou com o cargo, continuou com pastores, ou seja, existe o regulamento da Assembleia de Deus aqui, mas não vale nada, não vale nada. E existe dentro do regulamento, eu nunca procurei cargo. Se eu quisesse ser cargo, eu estaria no Brasil. Tive várias oportunidades. E aí, o que acontece? Aqui existe o regulamento que uma pessoa divorciada não pode ser consagrado. Está no regulamento. Eles estão falando, não, a gente vai contornar isso, ou seja, mais uma mentira. Querem me colocar mais num laço de mentira, ou seja, ganhar benefício com mentiras, com contornos de mentiras. E eu não concordo também com isso. Se existe isso no regulamento, também. Eu posso dizer o seguinte, desde quando eu caminhei, há muito tempo já, eu estou em santidade diante do Senhor. Não tenho tido sexo, não tenho desviado da palavra do Senhor, tenho pregado o evangelho, tenho me mantido minha castidade diante do Senhor, né? E eu sirvo a Jesus, ou seja, se eu estou aqui no Peru, é por causa de Jesus, não é por causa de homens, entende? Só que aquela história, não concordo me usarem para poder desviar o dinheiro e colocar em minha mão para aprovar um roubo, entende? Então eu tenho um grande dilema. Agora 2024 vai ter que tomar atitude, eu devo colocar isso em público, porque certamente é aquela história, você sabe como é que é, né? A pessoa que abre a boca, ela é menosprezada e falam mal, né, dela, e já estão falando, não, é brasileiro, fala mal mesmo, eles são ruins e tal. Então, ou seja, eu não vou deixar também essa posição de ser rechaçado, humilhado, ser tirado, porque eu estou errado, eles roubam e eu sou culpado. Não vai acontecer isso. Então peço as orações dos irmãos, estou pedindo as orações que 2024 vai ter muita alteração. O meu desejo é ir para Cusco, conseguir um trabalho dentro de alguma rádio, trabalhar na área comercial, de programação, e ter minha renda, e vou trabalhar no meu ministério que eu tenho mais forte, ou seja, que é apoiar os pastores e as igrejas a fazer seus programas, a proclamar o evangelho. Eu quero ser um instrumento de proclamação do evangelho para os servos de Deus e as igrejas em Cusco. Que vocês possam estar orando por mim, dar sua posição aqui embaixo, conversa, eu aceito. Se eu tiver errado, eu sei que eu tenho muitas coisas erradas, eu não sou dono da verdade, eu tenho muitas coisas erradas, mas segundo o meu entendimento da palavra é isso. Eu não posso concordar com que coloque minha mão para confirmar o pecado de uma diretoria, entendeu? Já que eu faço parte da diretoria. Que Deus te abençoe, esteja orando por mim em nome de Jesus, e boas festas e boas entradas, que 2024 que é mais perto da vinda do Senhor, possa estar preparados para encontrar a Jesus em santidade.